Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica. Você sabe, o DUV. Para você. Estamos aqui nos estúdios da Fontana Filmes, em Campinas, e depois de muita insistência, de um forte convencimento, eu tenho aqui comigo um amigo do setor que a gente já conversa há algum tempo. Fizemos um making-off que daria um outro podcast de informações e ideias, às vezes meio desconexas, que a gente começava num tema e ia para outro, mas que foi muito bom. Eu tenho aqui comigo André Mendonça, da empresa mineira de geração distribuída lá no passado, é MGD e agora BUB. André, obrigado por você ter vindo. Crispim, agradeço, obrigado. Pois é, como você disse, a gente ficou 2 horas ali conversando. Foi. Nós vamos repetir quase os assuntos não. aqui. Ou novos, né? Porque tem tanta coisa para a gente falar. Normalmente acontece isso, tá? Normalmente eu começo com... A gente conversa, é importante, acho que a conversa ali no escritório, no estúdio da S2, do DUV, ajuda a entender um pouquinho né, esses perfis que a gente tem conversado. Mas aqui, quando eu falo que treino é treino, jogo é jogo, a hora que a gente vem para cá, saem algumas coisas que às vezes não apareceram lá, o que é muito bom, né? A ideia é que é um papo mesmo, né? Bom, te agradeço muito pelo convite. Não tem nada disso, né? Teve muita insistência no primeiro convite. Não, mas é para valorizar. Para valorizar? É para valorizar. No convite não tem nem como recusar, cara. Que bom. A gente se conhece há tanto tempo e eu acho o trabalho super legal que você está fazendo aqui. Tanta gente importante passou por aqui, eu me senti muito privilegiado. Mas é porque passou por aqui, eu diria, muita gente boa. Tem passado por aqui muita gente boa. E aí, sem confete, mas reconhecendo o trabalho que vocês têm feito. Te agradeço. E histórias que eu não sabia, né? Ouvindo ali. Muito legal, muito legal. Vamos conversar e vamos fazer essa audiência, essa multi-audiência nossa, se conhecer um pouco mais a BUB. Acho que tem uma Vida Elétrica aí para contar, né? Já contou um pouco, vamos repetir ela aqui agora. Bom, eu estou diante de um pernambucano, jurava que era mineira, ele me explicou, né, com a transição que precisou fazer. Mas que conseguiu a cidadania mineira, né? Isso que é importante. Então, nós temos aqui um economista também, e aí a pergunta que eu faço... Aliás, os economistas migraram, né? Passaram tantos por aqui, né? Ricardo Amorim, que é economista, a Elbia, que esteve aqui conosco, que é economista, se eu não estou enganado, a Alessandra Amaral, da Adelante, também economista, e que acabaram, como nós, né, no setor elétrico. Como é que foi um pouquinho dessa tua história, né? Você faz economia, que você me comentou, no IBMEC, e aí teve algumas experiências de trabalho e até chegar no setor elétrico, né? Como é que foi um pouco disso aí, André? Bom, legal. Eu caí de paraquedas, né, no setor elétrico. Vou contar um pouco de antes, mas... Mas o paraquedas abriu, né? O paraquedas está aberto. Que bom. Está aberto. Eu não gosto nem de fazer a associação de que estamos caindo porque a gente está subindo, né? Eu estou com ele nas costas, na verdade. Mas o economista, eu acho que ele é meio onipresente, né? Ele não tem casa própria, né? Porque o economista ele não tem um direcionamento para onde ele vai depois que ele forma, né? Então, acho que... Inclusive, foi uma das razões porque eu fiz economia, porque eu acho que me abria possibilidades. Mas, realmente, eu escolhi fazer economia no IBMEC, em BH, e naquele momento eu usei a faculdade ali como um período de tentativa ali de entender quais eram as minhas opções, né? Então, desde o primeiro ano meu da faculdade, eu busquei fazer estágio em empresas para poder ver aonde que eu ia me adequar. E eu trabalhei com corretora de imóveis, fiz estágio em corretora de imóveis, eu trabalhei numa empresa, nas maiores empresas do país de consultoria, super bacana, acho que foi o meu maior aprendizado. Trabalhei em vários setores durante um ano. Qual a empresa? INDG, que depois se separou em Falcone e Áquila, né? Mas na época era INDG. Foi incrível a experiência. Depois eu fui para fora, no exterior, em Londres, eu fiz um estágio, eu queria fazer um intercâmbio fora, mas eu não queria ir simplesmente para desenvolver o inglês somente, eu queria tentar fazer um estágio profissional. Eu trabalhei com planejamento estratégico numa empresa no norte de Londres. Super bacana também.
No meu retorno, acho que foi uma experiência super diferente, assim. Eu recebi um convite para poder fazer um estágio no Instituto de Meio Ambiente de Minas Gerais, o que é nada comum para quem é um aluno de faculdade. Eu acho que eu fiquei tão feliz pelo convite de fazer um estágio, né, assim, um convite para poder desenvolver algumas das coisas que a gente tinha feito no INDG, que eu aceitei até para ver como seria. Mas fiquei 3, 4 meses. Não foi isso. Mas foi ver qual era, né? Mas fui ver qual era, não me adaptei bem. E, por fim, no final, eu fui trabalhar num family office da Gerdau, da família, né, Gerdau e Arampeter, em Porto Alegre. E foi onde eu fiz meu último ano da faculdade. Depois... Tá vendo? Isso você não contou. Isso você não contou. Não sabia que tinha essa passagem de Poá, né, de Porto Alegre. Eu fiz um último ano da faculdade em Porto Alegre, fiz meu TCC à distância, por e-mail na época, e porque eu queria ter essa experiência no fundo, no family office da família. E aí depois, no final do ano, eu fiz os processos seletivos de programa de trainee, estava formando, em 2007 isso. E eu acabei sendo aprovado em alguns, e entre eles do Santander. E aí eu entrei no Santander. E aí no Santander eu fui trabalhar realmente eu queria trabalhar com o mercado financeiro. Tinha decidido que esse era o caminho. Fiquei quase 4 anos, rodei no Santander em algumas áreas, áreas importantes do banco. À época o Santander estava numa fusão com o Real, então tinha um choque de cultura muito bacana, assim, da gente entender, né, no bom sentido, da gente entender para que caminho que a empresa ia. E tanto que o Fábio Barbosa, que era o presidente do Real, assumiu a presidência do Santander, né? Porque eles queriam trazer a cultura do Real. Muito bacana, porque o Santander era um banco espanhol, né, um banco espanhol. E aí a gente... E o Real, um banco mineiro, né? Um banco mineiro. Ele foi várias fusões de vários bancos, mas a essência dele... E era um banco, uma cultura muito bacana, né? Até hoje, né? Hoje, se você pergunta assim, em termos quando se fala de cultura assim, de banco, a Real tinha uma cultura muito forte, ali, diferente talvez um pouco do que o pessoal está acostumado com banco. E isso era muito evidente assim, quando a gente rodou nas áreas dos dois bancos. E aí, dentro do programa de trainee, que era um programa super bem desenvolvido, né? Com mentoria, vários cursos e tal, a gente tinha a opção de escolher 3 áreas, depois de um certo período, de 1 ano e meio ali, percorrendo, entendendo o grupo como um todo, você podia escolher as áreas que você gostaria de trabalhar dentro do banco. E aí eu escolhi somente áreas de mercado de capitais, que lá era separado. Então, eu fui para a área de dívida, área de debt capital markets, depois eu fui para a área de equities, que era a parte, né, de follow-ons e IPOs. Depois eu fui para o M&A. Então, depois que eu rodei as 3 e outras áreas do banco, eu escolhi ficar no M&A. E aí eu fui... Dívida você não escolheu, não, né? Não, dívida eu não quis sair. Foi o mais rápido que eu fiquei. A parte do ICM eu fiquei foi assustador, porque foi um período 2009, assim, o pessoal vai lembrar, 9 ou 10, acho que 10, o mercado de emissão de ações no mercado de capitais brasileiro estava bombando, né? Qualquer coisa ia fazer IPO. Então, assim, o mercado estava pujante, então a gente trabalhava muito. É muito cíclico aqui no Brasil, né? A parte de mercado de capitais. E aí foi uma experiência bacana, mas muito intensa. Depois no M&A foi onde eu acho que eu me encontrei melhor, porque vários setores, você tinha a possibilidade de aprender diversos temas diferentes ali dentro da área. E aí fiquei lá. E aí depois de uns 2 anos eu comecei a perceber, até a gente comentou sobre isso, né, que eu comecei a me apaixonar pelo outro lado da história, né, que era o lado de quem estava ali construindo a história na empresa. E por uma coincidência, eu até cheguei, um parênteses, eu até cheguei a participar de um projeto de M&A com a própria CEMIG à época, porque eu era de BH, eu era o único mineiro, então eles falaram, não, bota o mineiro para participar do projeto. Mas o que me apaixonou assim foi muito algumas operações menores, de médio porte, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer de fato o empreendedor, né, e o que ele tinha construído ali desde o princípio, ali 30 anos de história, 20, 30, 40 anos. Erros e acertos. E fazendo um movimento importante para a vida dele pessoal agora, né, aquele momento que ele se sente realizado de certa forma, porque ele está fazendo naturalmente uma venda ou até uma fusão. Mas assim, ele está consolidando, né? Ele tá tendo talvez ali a resposta de tudo que ele fez durante a vida dele. Certo. E aquilo era muito legal, eu achava muito bacana, eu respeitava muito eles.
E a gente do lado de banco só querendo fazer a operação para receber o FII, né? Esse é o ponto, né? Receber ali a nossa comissão. E aí eu tomei uma decisão que era assim, eu quero estar do outro lado da mesa, eu quero tentar, aproveitar que eu sou novo, eu quero tentar ver se eu consigo também construir essa história. Eu acho que vai ser uma coisa minha, acho que eu vou conseguir me desenvolver melhor. Conversei com o meu diretor à época, expliquei a ele foi um cara que eu tenho muito respeito por ele, porque ele falou assim... Quem que é? Flávio Valadão. Tá bom. Ele é um cara... Até mandar um abraço para o Flávio aí. Isso, vamos mandar o link depois. Depois a gente marca ele aí Exato. também, ele vê que a gente falou dele. E ele me deu todo apoio, cara, foi super bacana, ele me deu todo apoio, falou, vai, se der... Eu me lembro que ele me falou uma coisa assim, se der errado, você pode contar comigo aí, que a gente está de portas abertas para te receber de volta. Então você também já tem uma... Opa, agora eu vou, né? Assumi como verdade e fui. E fui embora. E aí eu fiquei... E aí foi muito estranho, assim, porque eu saí, a gente comentou sobre isso, né? Eu arrumei uma desculpa, em tese eu comecei a estudar um negócio enquanto eu estava lá e me apoiei naquilo como algo que fosse... Uma desculpa mental, né? Uma desculpa. Eu precisava de um incentivo ali, além da minha vontade própria. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, vai ter um negócio aqui que eu acho que vai dar certo, eu vou sair porque esse negócio vai dar certo. Mas, meio que no fundo, eu sabia que aquilo não era o que eu ia fazer. Aquilo não ia dar certo. Apoiei, saí, fiz um estudo mais detalhado depois, obviamente... Você estava certo que não ia dar certo? Não era aquilo que eu ia fazer. E eu fiquei uns 3, 4 meses, assim, acordando todos os dias, sem saber realmente o que eu ia fazer, né? Uhum. E era aquela sensação estranha, né? Ainda mais depois de vir de São Paulo, trabalhando e performando e fazendo melhor e tal. E aí eu ficava ali estudando algumas coisas. E aí, um belo dia, um primo meu que estava no interior de Minas, ele falou, estou construindo umas casas aqui, por que você não vem aqui dar uma olhada, me ajudar, ver o que você acha e tal? Ou investir, né? Uhum. Aí eu fui lá, e aí eu cheguei lá, e a época, isso era 2013, ele falou, olha, aqui, como é que funciona? Eu falei, então, eu construo aqui uma casa, ela custa, hipoteticamente, aqui, R$30 mil, o lote custa 5, eu vendo ela muito fácil, eu não consigo atender todo mundo, porque eu não tenho dinheiro, então assim, eu tenho mais venda do que... Eu venderia mais se eu tivesse mais. Se eu tivesse dinheiro, o cara leva 3 meses para construir essa casinha aqui, e depois, no final, eu aprovo aqui, durante o período da construção, eu aprovo na Caixa aqui o financiamento desse cara, leva 2 semanas para aprovar, e a Caixa me paga, e é isso, e me vende eu vendo por 80. Isso. Aí eu falei, porra... de 35 para 80 não tá ruim. Era um não, negócio... Mas era assim, era um negócio era realmente... Aí eu falei, temos um negócio aqui, né? Eu era novo ainda, né? Falei, legal, vamos aproveitar. E aí eu comecei com ele. A gente montou... Aí eu ajudei a estruturar. Então, a gente montou uma empresa, um CNPJ. Vamos fazer quantas casas? Vamos começar com 10. Tal. Começamos a fazer... e aprender ali, construção civil, nunca, de novo, né, economista, como você comentou. E aí, cara, começa, eu acho que uma trajetória muito interessante assim, de aprendizado. Acho que foi um grande aprendizado da minha vida assim também. E aí, de fato, você foi empreender, né? Aí eu fui empreender. Isso, isso. É o que você queria e aí você encontrou isso aí. Né? E eu comecei realmente a me sentir realizado. Embora as pessoas não entendiam como que eu tinha saído de São Paulo, do Santander, do prédio JK do Santander, morando ali na Vila Olímpia, né, ganhando super bem, com uma carreira, de certa forma, ainda no início, mas se desenhando, porque eu era um programa de trainee, para ir montar uma construtora no interior de Minas, passar uma semana no interior de Minas, fazendo minha casa e minha vida ali. Inclusive, eu morava lá. Você chegou a construir no litoral de Minas? Não, né? No litoral de Minas e a gente de fora, de fora, é claro. Não, a gente não chegou a construir. Porque ali é a Marisia, você sabe que ali é um outro esquema de construção. Tem que usar, não dá para usar ferro. É muito alumínio, senão come mesmo, Marco. A gente, cara, você sabe uma coisa que meu pai, acho que uma vez não acreditou, foi quando ele chegou lá para conhecer, depois de uns 2, 3 meses, e eu passava a semana lá e voltava final de semana para BH. E eu aluguei uma casa, uma das casas que eu construí e vendi para alguém lá, um cliente nosso, eu aluguei dele de volta, Minha Casa Minha Vida, e eu morava no loteamento, Minha Casa Minha Vida, eu morava numa das casas, isso foi em Bom Despacho,
cidade mineira. Sim. Eu morava numa casa lá, na Minha Casa Minha Vida. Uma casa que você fez, né? Morava num quarto, meu primo morava no outro quarto, e no fundo da casa, no terreno, era o nosso estoque. Então, a gente montou lá um estoque, guardava ali cabo, guardava peças de hidráulica, né? Algumas coisas assim. E aí, pô, cara, fiquei ali, a turma realmente ficou assim, pô, engraçado, né, esse movimento e tal. E eu tava achando super legal, tava gostando pra caramba. A gente construiu algumas centenas de casas durante o período que eu fiquei na construtora. 2014, 15, foi um período, cara, quem estava nesse mercado de Minha Casa Minha Vida, assim, construção civil no país é muito cíclico, né? Ele é pujante porque ele é um setor que o país demanda muito de... E, de repente, ele represa, né? Ele fica represado, e aí, mas até aguentar essa ressaca... Ele é um setor que ele tem um ciclo dele, é um ciclo muito intenso, né? Quando ele está bom pra caramba, bombando, as construtoras estão bombando. Quando ele está ruim, assim, né, em vários aspectos, ele tem uma retração que ele dependendo... né? Se você não tiver fluxo de caixa, controle, gestão, organização, vai embora, quebra mesmo. Então, a gente já viu isso quantas vezes acontecer no Brasil. Sim. Então, ele foi um grande aprendizado para mim, porque eu vivi grandes momentos de voos, momentos de muitas dificuldades ali, de reestruturação, de repensar, de erros. Erramos várias vezes em produto, preço, praça. Kotler que eu diga. Os 4 P's aí. Produto, preço, praça, promoção. É isso aí. Cultura. Cada cidade do interior tem uma cultura, você sabe disso, de Minas. Você chegava, construía uma casa que funcionava em bom despacho, e ia construir o mesmo modelo em Formiga, os caras não gostam de casa assim, não. Não vendia nada. Só para irritar, né? Então, a gente profissionalizou a empresa, permitiu a gente construir muito, trouxemos investidores, mas tivemos momentos de dificuldade, grandes momentos também, como eu disse, e foi um grande aprendizado, cara. E até que chegou 2018, né, que foi um ano que, final de 2017 para 2018, encontrei com um amigo meu, hoje nosso sócio também, né, desde sempre, na verdade, que é o Zé Francisco, que é o nosso CFO. Encontrei com ele no final de dezembro de 2017 e falou: tem um projeto super legal, olha o que você acha. A gente, são parênteses, a gente trabalhou em Porto Alegre juntos. Eu trabalhava no Family Office, ele trabalha na área de operações estruturadas da Gerdau. E aí ele mostrou o projeto. Eu falei: porra, cara, que legal esse projeto, diferente, né? Setor de energia renovável, não entendia nada do assunto. Ele falou: pô, topa me ajudar aqui a tentar botar de pé? Eu falei: topo, vamos lá, vamos entender. Aí em 2018 começou a MGD, Empresa Mineira de Geração Distribuída. E, porra, muita coisa, né? Parece que tem uns 30 anos, né? Não, pois é, a gente está conversando ali, né? Eu te perguntei isso, quando é que foi que começou, que, como diz, está valendo, né? Que horas que você veio para a energia, né? E sempre esse papo, né, gente? É bom para a gente conhecer. Você vê que todo mundo tem uma história nesse setor, no setor elétrico, né? Pessoas de áreas, de negócios diferentes passaram por aqui também, e é isso, né? A história da eólica, que a Elbia contou aqui, né? A história do próprio setor, que o Admenel também trouxe para a gente, a história do ENASE, que é o Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, junto com o Canal Energia, que o Rodrigo Ferreira contou, tudo isso. Inclusive, aproveita aí, ó, se inscreva no nosso canal, é muito papo bom, muita história boa, inspiradora, que mostra como é que se constrói alguma coisa, né? Você fala, puxa, então é assim, não está pronto, né? Alguém vem aqui e teve que fazer, ou algumas pessoas tiveram que construir isso. Então se inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que você vai ver muita coisa bacana. E aí, nesse contexto, eu me lembro, também já estava, né? Eu já estava rodando com o tema da GD, e eu via isso, né? Empresa Mineira de Geração Distribuída. Eu falei, cara, os caras, inclusive, acertaram no nome, né? Já deram notícia. E Minas já era a menina dos olhos, né? Tô acontecendo, a gente tentando entender como é que isso escalava, né? Era essa a ideia. A gente sabia que podia escalar e como é que escalava. E aí, André, e aí eu falei contigo, poxa, mas foi rápido, né? Porque foi rápido, e aí você me trouxe alguns números. Aí eu já, num misto... Em que momento deixa de ser MGD e vira Bulb, inclusive, né? Legal. Bom, primeiro, por que MGD, né? Quando a gente... E você comentou bem, naquele momento o setor não existia, né? Existia, sim, existia, mas não tinha uma clareza
do A potencial. gente tinha 400 mega acumulado desde 2012. Se você for ver hoje, a gente faz 400 mega em menos de um mês, né? Exato. A gente levou 6 anos para fazer isso. Então, assim, a gente falou, pô, tá bom, vamos montar uma empresa. Qual o nome que a gente vai dar para essa empresa? Ele falou, vamos dar um nome que as pessoas, quando receberem e ouvirem falar, então, pô, esses caras são grandes. Essa foi a ideia. A gente falou, Empresa Mineira de Geração Distribuída. É um nome feio, mas que passava um recado, né, do que a gente queria naquele momento. Então, a gente ia conversar na questão de regulação, com a CEMIG, com a ANEEL, com o escritório de advocacia. Era uma coisa que, sim, né, dava um pouco de autoridade para o que a gente estava fazendo. E a gente queria testar, né? A gente queria testar esse modelo. Eu cheguei a te comentar isso. Antes da gente começar de fato a expansão nossa, a gente falou, pô, vamos fazer uma primeira usina de ponta a ponta, no sentido de vamos desenvolver um projeto, vamos construir essa usina, vamos operar, vamos disponibilizar os créditos de energia para os nossos clientes economizarem. E se essa ponta a ponta fechar, o regulatório, o jurídico, o comercial, o financeiro, tudo fechar, a gente tem um negócio para a gente expandir. Bem mineiro. Começou, né? Bem mineiro. Bem mineiro. Vamos testar, calma. Exatamente, vamos devagar aqui. Nós somos 7 acionistas mesmos até hoje. Inclusive, faço um parênteses aqui que eu tenho muita sorte, muito orgulho de ter os acionistas que eu tenho, porque os caras realmente são muito dedicados ao negócio para ajudar a crescer. Apesar de 2 deles apenas trabalharem na empresa, que sou eu e o Zé, os outros 5 nos ajudam muito. Só de não atrapalhar já ajuda bastante, né? E nesse caso... Eles ajudam muito. Além deles não trabalhar, eles ajudam muito. Ajudam muito mesmo, ensinaram muito para a gente, ensinam muito para a gente. Sempre que a gente tem uma dificuldade maior, a gente recorre a eles fazem questão de opinar, se colocar à disposição. A gente tem uma governança muito bem estabelecida, né? Conselho, comitês. Então, eles são muito participativos, isso é muito legal. Mas aí a gente fez essa usina, funcionou, e aí quando a gente chegou no final desse processo, a gente falou, cara, esse negócio é legal. Não tem uma legislação definida. Não tinha ainda 14.300, né? Mas tinha começando uma briga boa da resolução 687, né? E aquele cenário do tal do nebuloso, do cenário 5 da ANEEL, lembra disso? Nossa, era 1, 2, 3, 4, 5. Isso, o 5 era o pior. Depois, eu acho. Foi 19 quando vieram com essa ideia, porque haveria uma revisão da resolução da 687, que estava prevista em 19, e aí começou a ventilar aquela possibilidade de cenário 5, que era quase... Ou seja, deixar 60%, no número esse, na compensação, você ficava só com 0,4%, porque não vai parar em pé esse negócio, né? Graças a Deus, o momento hoje é outro, né? Mas não é. Não dá para saber se é melhor ou pior. Aqui você não sabe. Mas, enfim, vamos voltar. Volta na MGD. Aí na MGD, fechamos esse ciclo. E aí a gente testou todas as frentes dela e falou, o negócio é super legal, é bacana, temos um negócio promissor. Com todas as inseguranças jurídicas de qualquer negócio dentro desse país, a gente tem um negócio aqui que é promissor, a gente acredita ou a gente não acredita. Isso era uma primeira usina de 1 mega, né? Não, essa usina já tinha, ela tem, né? 6 megas, 6 megas pico. Não, foi fazer a primeira usina, inclusive é a maior usina, a primeira nossa foi a maior. São 6 megawatts pico. Fica em Pirapora, chama Corvina, nossa primeira usina. Ou seja, 5 de, imagino eu, 5 de... 4.750. De AC. De AC. Exato. E aí um overloadzinho aí que vai... Tá bom. Para 2018, a gente ainda testando modelos, funcionou bem. Ela ficou pronta no final de 2020. Ok. E a gente conectou ela no final de 2020 e 2021 a gente começou a gerar energia nela ali. Em janeiro, 1º de janeiro a gente já estava. E quando a gente viu que esse modelo funcionava, a gente falou, vamos expandir. E alinhamos tudo que a gente E o que fez, André, vocês concluírem que esse modelo funcionava? Eu acho que a gente testou. A gente fez na prática, a gente colocou a mão para fazer e avaliar. Porque aí a gente está falando do que a gente chama hoje da geração compartilhada. Perfeito. O modelo de negócio já existia, estava validado já, né, como proposição do regulador,
Mas para falar de 18 como pensamento e mesmo de 21 como prática, era talvez um dos primeiros, uma das primeiras, né? Porque a compartilhada, ela de fato, ela começa a tracionar 22, 23, né? Então não tinha ninguém ou quase ninguém fazendo. Você sabia que existia a possibilidade, mas de existir a possibilidade a fazer, ela era completamente diferente, né? Então, deixa eu te contar, então, o que isso eu conto e é verdade. Em 2020, a gente falou, como é que nós vamos, né, entregar essa energia para os nossos clientes? A gente falou. Sim. Lembrando que isso no modelo e no modelo que é possível, ou seja, locação de equipamento. Exatamente. E tudo dentro da regra do jogo, né? É isso. 100% da regra do jogo, geração compartilhada. A gente falou, vamos escolher aqui qual que é o modelo que a gente quer. E aí os nossos acionistas falaram o seguinte, quem sabe a gente não faz um alto consumo remoto? Porque não precisa ter área comercial, a gente faz um contrato de longo prazo, o modelo suporta. E aí era um desconto altíssimo, né? Mas, por insistência deles, o que eu e o Zé, a gente levou para eles o seguinte, falou, pessoal, minha sugestão aqui é que a gente teste os modelos disponíveis dentro da usina, porque a usina são 5 usinas de 1 mega. Então, o que a gente fez? A gente falou, olha, eu vou separar 1 mega e vou fazer um modelo de alto consumo remoto. Eu vou separar um outro mega e vou fazer uma geração compartilhada, mas eu vou arrendar esse bay por um marketplace. Uhum. E os outros 3, eu vou montar uma equipe para a gente poder fazer a alocação dessa fração desses 3 bays para os nossos clientes gerarem a própria energia dentro de um consórcio, tudo certo. E o que a gente percebeu logo depois, e aí a gente foi para banco, conversar com o banco para poder tirar fiança para os nossos projetos futuros. E, assim, é uma verdade absoluta. A gente conversou com mais de 30 bancos, eu nem sabia que existia esse tanto de banco no país. Todos tinham a mesma resposta para a gente. Falou, mas você não tem um contrato de longo prazo com... Quem que é a sua contraparte? Como é que eu vou levar isso para o crédito, esses megas que você tem aqui, que você fez a geração compartilhada com os clientes menores? Mas você não tem fidelidade? A gente foi a primeira empresa a não ter fidelidade no mercado, tá? Inclusive, isso é um fato. Então, a gente não tem fidelidade. A gente não tem por que ter fidelidade. Nós estamos falando de um mercado muito grande, muitas pessoas querendo ter a própria energia, gerar a própria energia, né? Então, participar desse negócio. Dessa transição sustentável. Não, a gente não tem. E a gente não conseguia avançar com nenhuma conversa para financiamento bancário. Todo mundo achava a gente de maluco. O cara não entendia, né? E aí nós voltamos para o conselho falou, tá vendo? Acho que é melhor a gente fazer autoconsumo remoto. Eu falei, pessoal, não segura as pontas, vamos mudar a estrutura de financiamento, vamos dar um aval aqui para fazer uma fiança, porque não tem volta. Isso aqui é o que vai acontecer, os bancos vão entender mais cedo ou mais tarde. E aí... E foi o que aconteceu. Quando a gente foi fazer as próximas usinas, né, logo em seguida, a gente já foi para fazer num modelo de geração com todas as usinas de geração compartilhada também, e nós responsáveis por oferecer essa energia para os nossos clientes, né? Então, a gente não terceirizou para um marketplace nem fizemos autoconsumo remoto, porque a gente testou e viu que tinha apetite, que as empresas queriam, e sempre, nessa época, era um modelo B2B. Então, era um modelo de pequenos comércios. E aí, acho que veio uma parte super legal também, assim, não sei, acho que nunca comentei. A gente está falando de que ano aí? Isso aí foi 2021. Tá. Logo depois que eu entreguei a primeira, a gente começou a construir. Aí, em 21, a gente começou a construir a segunda leva de usinas nossas, e aí eu já meio falei, Zé, cara, eu estou vendo o mercado aqui, todo mundo indo para o cliente comercial, todo mundo quer o cliente comercial, varejo ali, o cara de 10 mil quilowatts, até hoje ainda tem, né? Cara, esse desconto, a tendência é que o desconto que você, né, vai fazer com o cliente ali vai ser um pouco maior, o mercado vai ficar um pouco mais restrito, você tem que montar uma área comercial muito maior para você poder oferecer essa energia no volume que a gente pretende, por causa do tamanho do nosso portfólio. Falei, cara, eu acho que o próximo passo é a gente ter uma plataforma comercial para a gente oferecer isso de forma digital. Eu vou te fazer um cortezinho aí, porque eu fui cliente de geração compartilhada
E o interessante é que aqui, né, tava em Campinas, ou seja, a área CPFL, tá? E eu sempre ficava pensando isso, falei, cara, e a empresa, qual foi o cliente, não, também, aquilo que eu te falei aqui, a gente dá nome aos bois, né, que foi ali com a Flora Energia, né, logo também 2021, ainda era um tema, como é que isso funciona, até para experimentar, ainda não tinha o meu sistema, né, estava hoje sim, e o Roberto Cavalieri. E eu sempre ficava pensando, cara, o difícil disso é administrar. É essa ciência do que entra, né, do cliente que entra, do cliente que sai, e esse prazo, em que momento e educar, né, porque você recebe, eu não sei como é que está hoje, mas na época recebia 2 contas, uma era da CPFL, outra era da Flora, e tinha um aplicativozinho que mostrava qual era a diferença ali e tudo. Então, eu ficava pensando nisso, falei, cara, como gerir, esse para mim sempre foi, e tanto é que, na época, eu acho que hoje também, a Flora não tinha usina, ela fazia o trabalho de gestão para alguém. Era um marketplace, né? Exato. O gerador. Exato, o gerador com esse cliente final, no caso eu, por exemplo, naquele momento. E o que você está me dizendo é o seguinte, aí vocês desenvolveram uma plataforma dentro de casa, é isso? A gente chegou em 2021, já decidido que nós íamos fazer o portfólio, a gente ia expandir, ia crescer, a gente tem um portfólio mais de 112 megas em Minas, ou 112 alguma coisa megawatts em Minas. Então, na época, a gente já sabia que a gente queria isso e a gente ia expandir. E aí, o ponto que eu levei para o conselho foi o seguinte, falei, olha, não tem como fazer 112 megas, a gente pode até ficar no B2B ali, mas necessariamente eu vou ter que ter milhares de clientes. Então, eu vou precisar de ter tecnologia, experiência do cliente, jornada. Então, assim, já que está claro que nós vamos ter que passar por isso, por que não já começarmos a desenvolver isso pensando também no cliente residencial? E, de fato, a gente conseguir levar o que a gente sempre propôs, que é democratizar o acesso à energia renovável mais barata. Isso é democratização, né? Você ficar entregando energia somente para o grande consumidor que gasta 20 mil quilowatts por mês ali, você não está democratizando. Não é ruim para o negócio, né? Mas para o propósito, talvez fique essa lacuna. Talvez fique um pouco, né? Assim, o discurso não está muito alinhado ali com o que você está, né, de fato praticando. Aí a gente, naquele momento, a gente falou assim, não, nós vamos fazer diferente. Eu acreditava muito nisso e eu falei, vai dar trabalho. Não sei como faz, vamos descobrir, mas eu acho que é possível. E a gente começou a montar a plataforma comercial. E aí o que aconteceu foi, quando a gente voltou nos mesmos bancos para poder pedir fiança, novamente, o que aconteceu foi, a gente chegava lá e eles falavam, pô, que legal, vocês estão fazendo geração compartilhada, né? A gente está vendo, super bacana e tal. E me conta, como é que funciona essa geração compartilhada com cliente comercial? Eu falei, pois é, então, a gente até faz com comercial, mas agora a gente também está fazendo com residencial. Os caras, pô, você está doido. Aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu a primeira vez, só que agora com cliente residencial. Eu falei, pô, você não vai conseguir entregar isso. É outro bicho, é outra história, são milhares de clientes. Mas a gente sempre foi firme no nosso propósito, falou, não, nós vamos adiante com isso. E aí, cara, a gente lançou a plataforma em março de 22. Depois a gente pode, né, falar um monte de coisa durante esse processo, mas hoje a gente está com quase 40 mil clientes, se eu não me engano são 40 mil, ou tá para esse mês a gente completa 40 mil instalações, e isso são mais de 100 mil mineiros, né? Porque 40 mil, você põe aí famílias, né? Isso então aí, dá uns 120 mil. 150 mil mineiros que consomem energia de fonte renovável da BUB, e a gente tem muito orgulho disso. Então, a gente começou o ano com uns 12 mil aproximadamente, chegamos agora na metade do ano com 40, a gente vai terminar o ano com... Como é que é o negócio? A gente terminou o ano passado com 12 mil e você chegou a 40 agora. 40 mil, faturando 40 mil clientes.
E 112 megas em usina própria, né? Que é o que Isso, a gente tem 42 megas de capacidade instalada hoje. Vamos chegar no final do ano com 68 e no final do ano que vem com 112, que são o nosso portfólio de Minas. Esse é somente Minas. A gente tem outros... Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Ou seja, empresa mineira de geração distribuída. Que agora eu nem expliquei, agora, eu nem falei isso. que virou Não, PUB, mas né? a gente fez isso no papo ali, né? A gente começou num ponto, voltou em outro. Vou te dar a oportunidade de falar. Eu lembro dessa transição, contar da BUB e aí aproveita e contar exatamente dessa ideia de uma expansão, né? Que sai de Minas, né? Mas deu certo em Minas. Eu acho que... Nós somos um pouco complicados, comercialmente falando, difícil. É difícil. Parece que é desconfiado, né? Cara, impressionante, né? Não é? Fico imaginando, mas é verdade, eu faço um exercício diário, tudo que a gente vai fazer lá no comercial, eu falo para a nossa turma, né? Nós temos que colocar no lugar do cliente. Nós estamos falando de uma empresa... 70 anos, a CEMIG, talvez, um pouco mais? 70 anos. Acho que mais até, né? CEMIG, pode ser. Bom, vai. Sei lá, nós empresa com, né, sólida, referência, puta de uma empresa em Minas, que agora, né, então assim, como que a pessoa está ali e fala, pô, vou ter acesso, vou poder gerar minha própria energia através de uma participação. Empresa, através de uma empresa que vai me alocar uma fração ali daquela usina e eu vou poder economizar na minha conta de luz e também contribuir de forma sustentável. Participar desse negócio, né? Na verdade, participa isso, né? De uma forma... Porque quando você vai para um cliente comercial, você vai fazer esse discurso... E não é uma venda, né? Você não está vendendo, né? Não estou vendendo, exatamente. Quando não é uma venda... E quando eu não tenho a possibilidade de explicar isso para o cliente. E é um desafio ainda maior. Porque se fosse uma venda, você poderia dizer, estou vendendo energia mais barata. Não. Não é. Então eu não posso dizer isso. Ele participa, e aí você tem que chamar ele para participar de uma associação, enfim, do modelo possível permitido. Que mostrar isso que é permitido para ele, que é possível, que é regulamentado e que ele está seguro, porque é fiscalizado e ele está seguro e ele vai poder sim que ele continua tendo energia, né? Ou seja, que senão isso não der exato. Pronto, aí a gente vai até entrar nos detalhes, mas e o nome BUB Mas aí foi até engraçado isso, porque assim, quando a gente estava na MGD, eu falei, bom, se vamos fazer uma plataforma comercial, não dá para ir de MGD. A gente agora precisa de um nome comercial. Só que quando a gente decidiu, em 2021, que a gente queria ter um nome comercial para a plataforma, surgiu um outro problema, que foi o seguinte. Existem, naquela época, talvez de 15 a 20 mil integradores de empresas do setor, né, de telhado e tal. Então, todo e qualquer nome que você imaginar que fazia uma associação a renovável, solar, já tinha. Não tinha mais nada disponível. Até Lua já tinham colocado. Então, assim... Lua solar. Nossa, eu lembro que a empresa de marketing voltava com uns nomes que não tinha nada a ver. A gente falou, cara, não dá, precisa encontrar um nome. Alguma ideia que alguém ainda não teve? Que era difícil demais. Difícil, naquela altura do campeonato. E aí surgiu o BUB, lâmpada, em francês até foi a razão. E aí eu confesso que no primeiro momento ali eu gostei muito mais da logo, assim, de como ele era escrito, que provavelmente do nome. Eu falei, esse nome é difícil de dizer. Mas vamos tocar a vida, porque a gente precisa a gente faz, né? A gente faz acontecer. Isso. Até porque a gente tem Oi. Exato. Claro. Exato. Então, então vai funcionar, né? Vai funcionar. É bom que é mais um desafio para a gente poder botar. Isso. O pessoal não vendeu o carro que era besta? Exatamente. Não é possível, né? E aí a gente trocou o nome. A gente lançou a nova marca, né, a BUB, que tem esse símbolozinho aqui. E aí começamos, de fato, a plataforma ficou pronta ali, em março de 22 a gente lançou. E de lá para cá, cara, foi assim... Eu gosto de brincar que a BUB ela é muito verticalizada, né? A gente estava até falando sobre isso. Ela é uma empresa que nós desenvolvemos projetos, a gente constrói, ou melhor, gerencia a construção dos nossos projetos
uma modalidade em que a engenharia é separada do procurement também e também da construção. Então, a gente compra a curva A, B, contrata ali o EPCista que vai fazer, não é EPCista, né? O que vai fazer a montagem eletromecânica civil, e a engenharia é feita com uma outra empresa. Então, assim, a gente montou um modelo diferente e a gente faz essa gestão. Nós operamos nossos próprios ativos desde janeiro do ano passado. A gente encontrou que tinha muito mais eficiência. E esse tema, André, é um tema interessante e isso apareceu muito na nossa conversa ali, né? Porque todas essas decisões foram decisões de aprendizado, né? Ou seja, por que você foi fazer isso, né? Porque testou de uma outra maneira e não funcionou, né? Ou não funcionou da maneira como vocês gostariam que funcionasse, né? Portanto, desde de momentos aonde vocês decidiram fazer as próprias usinas, porque de alguma maneira tentaram terceirizar, não era o resultado que vocês gostariam. A gestão, por exemplo, né, a gente falou de monitoramento de usina, que é um tema que eu entendo fundamental hoje, né, uma discussão que está acontecendo cada vez mais, você não monitora, né, Eduardo Deming, né, se você não consegue gerir, e aí, né, como é que você consegue saber se aquilo está te entregando ou não o que você gostaria que te entregasse? E vocês estão fazendo isso dentro de casa. Mas tudo isso foi um processo amor e dor, né? É um processo. Primeiro, começa quando você tem um grupo, que é o nosso, em que os acionistas são extremamente exigentes com o nível de qualidade, governança, né? Então, assim, gestão dos processos, do que a gente faz. Então, assim, a gente, desde o princípio, sempre foi muito claro por eles de que a forma com que eles, né, gostam de fazer as coisas, e foram muito bem sucedidos dessa forma na carreira deles, fazendo muito bem feito, tentando ser o mais eficiente possível. Então, a palavra-chave dentro da BUB é eficiência, né? Então, quando a gente começou a desenvolver os projetos, a gente primeiro aprendemos, porque também não tinha ninguém que faria isso na época, né? Então, a gente teve que aprender. Esse é o primeiro ponto. Então, além dessa questão que é muito chave da eficiência, é importante destacar também o seguinte: muitas vezes nós tivemos que fazer por uma questão de necessidade. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer, ou vai fazer mal feito e... não vai rodar. Então, assim, vai talvez gerar um retrabalho, e a gente teve, né, casos assim, posso citar. Então, a gente aprendeu a ter que fazer. Então, a gente fez o desenvolvimento por uma necessidade para construir o nosso portfólio e aprendemos, fizemos. A engenharia, a construção, nós iniciamos com o modelo de turnkey full EPC, que funcionou, o primeiro funcionou, o segundo já não funcionou, o terceiro, ou melhor, o segundo funcionou de forma muito preocupante, quase ali problemática, o terceiro era fadado, na minha opinião, ao fracasso. Então, a gente teve que mudar e aprimorar os processos para poder fazer essa construção. E a operação e manutenção foi a mesma coisa. A gente percebeu o seguinte, falou, olha, não adianta eu ter contratos de OEM em que eu vou ter que fiscalizar o contrato, exigir, ficar cobrando a empresa de OEM para poder fazer, contrato que é caro, porque também não tinha muitas opções no mercado, em que a empresa estava aprendendo a fazer, e eu ia dispor os meus ativos para ela aprender a fazer, e eu tenho que pagar caro para ela para isso. Eu faço. Foi um processo natural também, a gente falou, vamos trazer para dentro de casa, que nós vamos ter um ganho de eficiência e de qualidade também nesse processo. Então, foi assim, e é natural do jogo, né? Então, a gente aprendeu a fazer isso. Eu acredito que uma coisa que contribuiu também, sendo, né, 100% honesto, é que a BUB, apesar de ter feito 42 megas, está chegando a 68 agora, ela, diferente de muitas empresas, talvez, no setor, ela não teve pressa para correr e botar tudo de pé o mais rápido possível. Por quê? Porque, de novo, a gente tinha um processo bem definido de como as coisas deveriam ser feitas. A gente queria garantir que todos os ativos nossos tivessem qualidade, que a gente tivesse os recursos necessários na hora certa para poder fazer o investimento, o financiamento também, e que nós tivéssemos o cliente casado com a construção para evitar aquela questão da experiência ali. Não o contrário, né? Primeiro o cara busca o cliente, depois ele vê que tem. Nós tivemos problema com isso também. Ou seja, aprendeu com isso também, né? Porque o projeto piloto, né, como eu comentei, durante o projeto piloto nós trouxemos quase 300 e poucos clientes para...
Antes de ter a usina ainda. Né? Ali, durante a primeira usina, mas teve um hiato para a segunda leva de usinas, porque foi uma decisão do Conselho de fazer um projeto piloto primeiro. E como é que eu fazia? Né? Então, novos clientes queriam entrar. Então, eu tive uma experiência ruim ali. Acabamos que a gente fez um processo para reter os clientes, né? Mas, assim, a gente aprendeu. Então, todo esse processo foi um aprendizado e uma necessidade. E aí a gente estava falando, né, do processo de expansão agora para a Bahia, que é o estado prioritário nosso. A gente tem 70 megas já na Bahia em desenvolvimento, licenciamento fundiário para poder construir. Na Bahia... Esses 70 megas da Bahia, eles estão somados, esses 112 não, né? 112 é Minas. 70, então, ok. Então, quase 70, 60 e alguma Nós estamos coisa. falando de quase 200 mega, né? A gente deve chegar a uns 200. A gente tem muita coisa ainda, por incrível que pareça, das distribuidoras. A gente tem Coelba e Enel Ceará. A gente escolheu esses dois estados. E a gente ainda tem muitas respostas para a gente receber. Pode ser que a gente chegue nos 200, eu acredito que vai acontecer. Então, a gente... Mas nessa política, né? Nesse modo de fazer, né? Nesse modo de fazer. Sem pressa, né? Sem pressa. Mineiro. Agora, também não posso dizer que a gente está sem pressa, né? Não, agora sim, mas quando vamos lá. Sem angústia, né? Sem ansiedade, sem correria, né? Eu acho que no início foi muito assim. Agora a empresa se solidificou, a gente já começou a acelerar o ritmo. Então, nós estamos com 8 obras em construção agora. Tendência é que a gente comece mais outras 4 em setembro, outubro ali. Então, sim, agora... Sim. Não é que está parado, tem muita coisa. Muita coisa. Mas até aquele momento, até agora, até talvez 2023 ali, meados, início, sempre entendendo o jogo. E isso trouxe para a gente alguns diferenciais, né? Eu brinco que, como a gente desenvolve projeto, a gente não precisa comprar, a gente já ganha um valor aí. Como a gente criou um modelo de construção quebrado, onde a gente aprendeu a fazer gestão, a gente também tem um ganho de eficiência. A gente opera os próprios ativos, a gente também tem essa eficiência. E a gente tem a plataforma comercial que também nos dá o melhor. Isso apareceu na nossa conversa ali, quer dizer, tudo isso aí, claro, é muito bom, né? Esses pontos todos. Mas se tivesse que talvez eleger um deles, assim, o campeão do diferencial da Bulb... Hoje, sem dúvida nenhuma, é a plataforma comercial nossa. A plataforma nossa está, cara, assim, é impressionante. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito pela equipe nossa. E a gente tem um grande gerente de produto digital, Marcelo Frade, que a gente trouxe ele. Um abraço para ele. Isso. E a plataforma foi muito legal, porque é um projeto que assim, ninguém ali já tinha tido experiência de como fazer isso. A gente construir ela do zero. Inclusive, o sistema de gestão comercial disso, que não é da venda, né? Só lembrando, mas a gestão do faturamento do cliente, leitura da fatura, crédito. Sim. Nós tivemos que fazer do zero, dentro de casa. Loucura. E aí, vamos dar uns 2, 3 passos para trás, aí você fala assim, não, então, aí eu vou mexer com usina, né? Então, se a gente fica achando ou imaginando, né, numa ignorância que protege, que não, estou tranquilo, é só fazer as usinas, né? Não. Esse talvez hoje seja o menor dos desafios, né? Lógico, já foi, ainda, mas dentro do sistema, dentro do negócio, você vê que tem coisa aí que você não imaginava, talvez. Isso aparece em muitas conversas, né, do nosso setor, quando a gente está conversando. Alguns que falam, né, o Daniel Maia da Atom outro dia falou, cara, se eu soubesse que era assim, eu não sei se eu tinha vindo. Mas agora eu já estou aqui, né? Então vamos embora, né? É isso aí. Assim, eu acho que todos os processos tiveram muitos desafios para a gente entender como que funcionava, né? Assim, a parte de desenvolvimento de projeto, fundiário, ambiental, cada estado com uma regulação, uma forma diferente de fazer, município, regional, né, do IEF. Então, assim, você tem muitos desafios, é impressionante, tem que ter alguém muito bom para fazer isso também. Faço outra menção ao Henrique Fisch, que é o nosso gerente de desenvolvimento de projeto, é um cara que conhece muito da matéria. A engenharia nem se fala, né? Assim, quando você vai para a usina, o pessoal fala, e a gente tem uns acionistas que trabalhavam no setor de siderurgia, mineração, construção civil, acham que realmente construir uma usina solar é muito mais fácil. Desde que você tenha
todas as etapas dele muito bem mapeadas. O que não é possível quando você tem uma conexão de rede, por exemplo, que não depende tanto de você. Você depende do distribuidor, depende do empreiteiro que está lá. Só para dar um exemplo aqui de construção, desafios que a gente teve, nós tivemos caso, por exemplo, beleza, a gente estava lá com um EPCista fazendo a usina e o fornecedor de concreto simplesmente falou, olha, eu parei de fornecer porque eu consegui um contrato melhor para fazer um prédio aqui, um galpão, e foi isso, um galpão lá na cidade. Sim, e você está no interior de Minas, né? E aí? Em tese, não era, olha como são as coisas, em tese não era problema nosso, porque o EPCista tinha obrigação contratual e tinha que fazer. Sim, só que no final das contas... Exato, é isso, a usina não fica pronta também. Então, você ter um gerente extremamente competente, capaz, como a gente tem, né, que é o meu xará, o André Mendes, para poder ir atrás e resolver a solução, tem que ser feito. E aí a gente buscou um outro fornecedor de concreto, usamos um dos acionistas nossos que compram muito concreto no país, pegamos uma rede de relacionamento deles, que é a Direcional, né, a construtora, pegamos uma rede de relacionamento e falou, preciso de um concreto entregue na obra, senão a nossa obra vai parar. E aí conseguimos um outro e resolvemos o problema do EPCista de fornecimento de concreto numa cidade lá no norte de Minas. Então, assim, é o tipo de gestão que você também tem que fazer. E não tá no plano, né, André? Esse é o tema, né? Assim, né? O plano era outro, né? Mas alguém roeu a corda, né? De certa forma que você não tem como prever. E aí você tem que buscar a solução, né? Então parece que é simples muitas vezes, mas tem um desafio atrás disso daí, né? Um desafio muito grande. E isso tudo, né? Então é difícil sim também fazer a construção, principalmente a parte de rede, a gestão. Não precisa nem falar da questão do financiamento, né? Uma coisa que é super legal, um grande diferencial da BUB, 100% dos ativos da BUB são financiados pelo Banco do Nordeste. Nós estamos com os nossos ativos estão todos na área da Sudene, no norte de Minas. Sim, o que é permitido, né? O que é um benefício. O que é um bom benefício, né? Nós temos um relacionamento muito bom com o BNB e o Zé, né? O Zé tem um background, que o nosso sócio tem um background muito diferenciado em operações estruturadas, e ele é quem lidera essa parte de financiamento do Nordeste, e com maestria, né? Porque é muito difícil, e nós já captamos quase ou mais de 300 milhões do Banco do Nordeste para desenvolver esses projetos nossos, e o Zé faz isso, o cara extremamente competente. Entre aspas, né? Hoje fica mais fácil depois de quando você começa a fazer, entregar, todo mundo, essa hora, fica a noiva bonita, né? A moça bonita no bairro. É aquilo, né? Para chegar até lá, isso dá um trabalho. Eu vou entrar numa parte aqui, eu tenho um amigo que sempre que quer participar e tudo, eu falo sempre, né? Aqui eu estou com um ponto no ouvido e ele quer perguntar mais coisas. Mas, de certa forma, ele está se recusando a vir, porque ele também, no ponto, ele já acabou comigo aqui. Ele falou, você cometeu um erro gravíssimo nesse processo nosso. Está muito bom o podcast, mas você vai ter que modificar um tema aí. Então, eu vou pedir para você que está nos assistindo, dá 1 minuto. A gente normalmente não faz corte nem edita, mas em função do Zói, que me chamou a atenção para algo aqui que é fundamental, eu vou ali e já volto, que a gente vai entrar no quadro Botando Pilha. Enquanto isso, se inscreva aí no nosso canal. Então, estamos de volta, agora com o quadro Botando Pilha. Eu tive uma recusa do Zói, que é o nosso assistente aqui do quadro, que faz as perguntas um pouco mais intensivas. Eu diria que ele disse, olha, enquanto você não tiver com o óculos original do programa, que é esse aqui, eu não vou, ele não quis vir e tudo. Tudo que a gente conversou, claro, valeu, né? Um papo muito bom que tivemos aqui. Eu só tive que dar essa parada porque o Zói não queria vir, que ele falou que sem o óculos laranja ele não vem. Então, agora sim, no quadro Botando Pilha, o Zói quer fazer aquela pergunta dele de sempre. Então, vamos lá. Zói, desculpa, cara. Pô, eu fiquei conversando no making off ali com o André e eu esqueci. Eu sei que eu não posso esquecer. Sei que é marca registrada, mas o que vai fazer? Acontece, a gente erra. A gente é humano, eu sei que você não entende isso, mas é. Beleza, eu vou perguntar para ele. Calma, vamos voltar. André, o rapaz aí quer te perguntar o seguinte. Nós estamos falando aí de 112 megas em Minas, mais 70 na Bahia, imagino que tem mais um tanto no Ceará, que era a ideia aí, né, o projeto, a proposta.
Agora, a gente sabe que esse modelo ou esse negócio, né, na mini geração, e aí com um olhar para a geração compartilhada, ele está calçado ao referencial dele, ou até então onde a gente pode dizer que entende ou se justifica, está muito na GD1, GD0, GD1, enfim, né? Você me comentou ali que você não fez nem a conta ainda para ver a GD2. Não tive coragem. Coragem e tempo, acho que os dois, tempo, né? Tem tanta coisa para fazer em GD1 e tudo. Mas aí a pergunta que ele me fez, tá bom, Guilherme, mas... E aí, tá bom, Guilherme, tá bom, André, mas e aí a hora que vai acabar? Mais tempo, menos tempo, o que for, é um horizonte... Até diria curto, médio prazo, daqui a pouco o que tinha de projeto para a GD1, tá, o que quem fez, como diria o nosso conterrâneo, quem fez, né? Um abraço aí, Henrique Madeirite, figuraço, a gente fez um podcast ano passado, estou te esperando aqui, hein? Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta, hoje ainda é quinta. Acho que só funciona para ele, né? Não, mesmo assim, eu conversei com ele no make-off, eu tenho dúvida se é isso tudo mesmo, apesar de que eu acho que ele faz mesmo. Sextou. Então, voltando... E aí, acabou a GD1, né? GD2 a gente ainda não sabe, e provavelmente não é o meu modelo, não vai funcionar para todo lugar, enfim, vamos ter que reajustar aí. Esse mercado que vocês estão, que a Bulb está e que tantas outras empresas avançadas estão, qual o olhar que vocês estão fazendo, olhando, pensando, né? Pergunta do Zóiudinho aí, em falar em olhar, aí o menino está perguntando para você. Zói, muito boa pergunta. O Crispim, eu não, realmente, é verdade, tá? Nós não tivemos ainda, eu não diria que é tempo, mas eu falei, cara, não vou modelar GD2 porque a gente tem um desafio grande para colocar de pé essas usinas nossas todas aí do portfólio, e eu acho que o mercado inteiro está assim, tá? O pouco que a gente conversa, é engraçado porque todo mundo antes conversava muito, agora está todo mundo trabalhando, tá? Ninguém nem encontra mais. Então, e os participantes são os mesmos, né? Desde o início. É muito legal isso. Sim. Eu não acredito numa expansão de GD no modelo como é hoje no GD2. Assim. Eu não sei se a viabilidade vai permitir que as empresas tomem esse caminho ao invés, por exemplo, que é o que eu acredito mais, nos tratando somente desse negócio especificamente, com a abertura do mercado livre. Então, assim, onde que eu consigo enxergar, e eu percebo que é o caminho da Bulb, principalmente depois que a gente falou aqui da questão da plataforma, nós vamos sim desenvolver todo o nosso portfólio, algo próximo a 200 megas, vamos ter esse portfólio de ativos, vamos, na hora certa, modelar o GD2 para ver se justifica a gente... E aonde, né? E aonde, dependendo do estado. Da distribuidora, isso. Construir alguma coisa ali para a gente poder crescer, mas o que a gente entende que a médio e longo prazo com a abertura do mercado livre, a gente poder levar o mesmo benefício para os nossos clientes né, de energia renovável, da escolha da energia dele, do fornecedor dele, no mercado livre, que é quando vai permitir que a gente possa construir usinas maiores ou arrendar usinas maiores e levar isso de forma democrática para os nossos clientes, que é o que a gente faz hoje. Então, eu percebo que, na minha opinião, assim, né, e posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas eu acho que GD ela vai cumprir um papel de passagem para o mercado livre. De transição. Ele é aquele... me parece que é o setor onde as pessoas tiveram a vida toda dentro de uma distribuidora, vão migrar, ter uma experiência completamente nova, uma jornada completamente diferente, e dali elas vão poder migrar para o mercado livre. Eu acho que foi um caminho que se desenha dessa forma, só que isso tudo é claro, né, que vai levar um tempo para a gente entender quais são as condições e como que o mercado livre vai acontecer. Porque se, digamos que, hipoteticamente, chega em 2000 e vai ter um hiato de tempo. O que essas empresas vão fazer entre 2027, 2028 e 2030, 32, se o mercado não abrir a tempo? Sim. Vai ficar todo mundo parado esperando o mercado abrir para fazer? Também acho que não. Então, isso tudo nós vamos ter que entender
cenas do próximo capítulo. Mas 2024 acho que não é o ano da gente olhar isso. Aham. Acho que a gente tem que acompanhar. Então, aí pergunta dele também, vou perguntar. Quanto tempo ainda tem, quanto oxigênio ainda tem nesse modelo? Você acha? De GD? De GD1, da gente construir essas usinas? Eu acho que as distribuidoras, à exceção da CEMIG, que já sabe com muita clareza a dificuldade que é entregar todas essas obras de rede, eu acho que as outras distribuidoras ainda estão começando a descobrir. Infelizmente, não sei se é o que todo mundo gostaria de ouvir, mas infelizmente, se todas as distribuidoras passarem pela mesma dificuldade que a CEMIG passou, e a CEMIG é uma empresa muito estruturada, a gente não pode esquecer disso, para entregar toda essa infraestrutura dos projetos que estão disponíveis de GD0 e GD1 no mercado, eu acho que isso aí é coisa de 3, 4 anos para o pessoal entregar tudo. Mas então talvez o hiato não exista. Talvez. O que se tem na mesa é 2026, 2028, mas para abertura do mercado. Sim. Mas também não sei se vai acontecer. E em que condições, né? Não adianta. Abriu, mas é impossível você fazer a migração. Sim. Não, eu acho que vai levar tempo. É um processo de maturação. Na Europa levou tempo. Não, tem números, né? O Portugal mesmo abriu o mercado, levou 10 anos para chegar no que se imaginava que ia chegar com a abertura de Mercado Livre. Exato. Se não for um negócio muito simples, André, eu acredito que não vai acontecer da maneira como estão imaginando que vai acontecer. Exato. Então, eu acho que é inevitável que também as empresas hoje, e lembrando, empresas hoje de GD, ela não é puramente GD, né? Ela é uma empresa que ela vai a gente teve que ser tão resiliente de construir um negócio que nada impede que essas mesmas empresas possam trazer outras soluções energéticas para dentro do seu portfólio, que eu acho que é o caminho natural. Falando de eficiência energética, bateria, armazenamento, mobilidade, automação, gestão de energia. Está na veia, né, de quem está ali. É que a gente não tinha espaço, porque não fazia sentido, não tinha tecnologia, não tinha para discutir isso 10 anos atrás, né? É o que eu falo. Hoje tem tantas oportunidades que vão se desenvolver que eu acho que sim, é isso que vai acontecer. Agora, tem um ponto muito importante, que todo mundo imagina que concorde, é que esse setor ele vai consolidar. Sim. Então, assim, já está, né? Ele já vem consolidando, né? Eu acho que ele vai ter alguns níveis de consolidação ali, aquele player de meio do caminho, vamos chamar assim, que vai consolidar, para depois ele ainda consolidar para um outro. Ou vai ser consolidado por alguém, né? Exato. Que é natural de todo o setor, de todo o processo. Então, pode ser que essas empresas, que como você está perguntando a BUB especificamente, pode ser que ela, daqui a alguns anos, ela vai fazer parte de um grupo maior. Ou comprou parte de alguém, enfim. Vai fazer parte. A gente tem. O grande ponto a gente está desenvolvendo know-how, a gente quer ser criando valor, criando valor, para poder também levar valor. Que jogo vai jogar? Para a gente jogar o jogo. Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa continuar fazendo bem feito, o melhor que a gente puder, e valorizando as pessoas que trabalham conosco, nossa equipe, que é uma equipe muito diferenciada, e o desenvolvimento das pessoas para a gente é algo que nos orgulha muito, isso é muito legal. E trabalhando, né? E trabalhando, fazendo o que a gente precisa fazer, e a gente vai ser como a gente sempre foi, resiliente, acompanhando os próximos passos, tomando decisões na hora certa, errando. Ou seja, um pernambucano bem mineiro mesmo. Pernambucano mineiro, bem arretado, mas... Arretado, mas calma lá. Calma aí. Era eu. Não afoba, não. Eu acho que é isso. Arreda esse negócio para lá. Exato, cara. Eu acho que o fato de eu ser casado com a psiquiatra me ajudou demais. Ajuda, porque esse setor aqui, setor nosso, ele... É energético, né? Dá um diário de uma vida elétrica, não dá? Dá um diário. Eu brinco que a geração distribuída, né, o setor de energia renovável, ele foi o grande responsável por eu me tornar maratonista, né? Todo ano eu corro uma maratona. Porque eu não consigo encontrar outra forma de dar vazão, de dar uma extravasada ali, de acalmar um pouco do que... Até queria combinar contigo nesse sentido, você podia começar a correr meia maratona.
Eu já faço. Não, porque a outra metade você faz para mim, entendeu? Aí eu tiro isso da cabeça, tiro a culpa. Então, corre uma, mas considerando que é meia, a outra... deu 21, daí para frente, esse aí é para o Crispim, para me ajudar, para eu tirar esse peso. Me ajuda muito. Perfeito? Não, imagina, tá doido. Me ajuda muito, porque realmente a válvula de escape é o meu momento ali, né? Então... E aí, falando disso, e chegando na nossa reta final, vamos combinar de voltar aqui em 2027, 2028, para a gente olhar o que foi e conversar de novo. Podemos conversar antes também, claro. Mas, André, a pergunta de praxe, essa é minha, não é do Zói. Zói, você já me desculpou, né? Eu nunca mais, pode deixar, Zói. Eu vou andar com ele aqui, ó, de pendurado aqui, para não esquecer do Laranjinha. Momento mais elétrico da vida do André Mendonça aí. Não necessariamente precisa ser do setor, né? Do setor, ou ligado à eletricidade, mas você falando, nossa, aquele momento de vida foi elétrico, né? Para a gente fechar aqui nesse papo nosso. Eu acho que o momento mais elétrico e bom, intenso e maravilhoso foi o nascimento da minha filha, eu acho. Que aconteceu, minha filha fez 3 anos agora, que aconteceu no dia 18 de junho de 2021. Então, foi meio de pandemia. Isso. E início de expansão da BUB para valer, assim. Então foi quando a gente começou o número 5 usinas ao mesmo tempo ali naquele período, e a gente estava iniciando a plataforma, construção, e minha filha nasceu. É que ela chama? Leona. Leona, aí está gravada aí, ó, para registro, né? Buscar isso depois aí, na hora que fizer aquele registro especial, já buscar, vamos guardar aí a... E foi um momento muito bacana, muito feliz, obviamente, e foi muito intenso, né? Porque me tornei pai pela primeira vez, no meio da pandemia, com a empresa em franca expansão, muitos desafios, a equipe enxuta ali, tentando entender. Eu era responsável também pela engenharia à época e não tentando ali descobrir como que era o melhor caminho. Sem dúvida, foi um ano... Bacana. Está na foto do perfil da Branca de Neve ali, a tua fotinha ali. Meu WhatsApp, é isso aí. Aniversário dela agora. Eu vi. A Branca de Neve está lá. Um beijo grande para ela. Beijo, Lelê. Papai te amo. Muito bom. Bom, gente, você que está aí nos assistindo no nosso Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, que está nos ouvindo aí no Spotify, estamos encerrando aqui uma conversa muito boa, que eu tive aqui com o André Mendonça, fundador, CFO, André? CEO? Sou o CEO. CEO, exato, da BUB Energia? BUB Energias Renováveis. BUB Energias Renováveis, antiga empresa mineira de geração distribuída, MGD, muita história aí para contar, muito projeto já rodando, muito desafio pela frente. André, de novo, muito obrigado por você ter vindo. Agradeço. Conversa que a gente teve. O que a gente coloca aqui, eu tenho certeza, ensina, traz referência e reflexão para muita gente que está no setor. Então, tem um amigo, né, o Vinícius Arão, ele fala uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte: conhecimento dividido multiplica, né? Então, é uma forma da gente também multiplicar esse aprendizado, essas histórias. Então, obrigado por ter vindo. Cara, eu que agradeço. Conte comigo sempre, você sabe disso, e estou à disposição. A gente não tem receio de compartilhar a história, compartilhar verdades. Então, pode contar com a gente. Bora lá. Fechou? Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Acompanha a gente aí. Até mais.